Alô, alô, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mariana Nascimento, eu sou muitas coisas, e dentre elas uma pessoa que o gênero favorito é ficção especulativa. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as melhores distopias que eu mais gostei e vou falar pra vocês por que eu gostei desses livros. Nós vamos começar aqui com A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, de 1895. Esse livro, ele cunhou muito dos conceitos do que a gente conhece hoje como ficção científica e também foi uma das primeiras vezes que apareceu o conceito de viagem no tempo. Foi exatamente essa premissa que me atraiu. Deixa eu mostrar aqui, não tô mostrando, né? Eu tenho essa edição linda, que eu tenho um carinho enorme, que foi meu namorado que me deu. Olha isso, gente. Essa edição da Dark Side, que é um capricho, é uma coisa linda. É uma das riquezas que eu tenho aqui na minha estante. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar, né, o viajante no tempo. No começo, a gente inicia numa mesa dele tentando convencer e explicando conceitos de física, conceitos científicos mesmo. Lembrando que aí de contexto histórico a gente tá num avanço, numa loucura aí de revolução industrial, com esse otimismo científico de eletricidade aí, né, um avanço da eletricidade, fábrica, e também em um contexto histórico de extrema desigualdade social. E tudo isso vai influenciar essa obra aqui. É muito louco pensar que isso foi escrito há tanto tempo atrás, né? É muito legal que mesmo nesse cenário de otimismo tecnológico, em que toda essa tecnologia faz com que, né, o protagonista consiga fazer essa viagem no tempo, você vai acompanhar essa viagem no tempo com ele, né? E aí ele vai chegar num conceito de futuro muito diferente de tudo que a gente imaginou, né? Mas o H. Wells, ele brinca com a passagem dos anos do futuro, assim, é uma coisa absurda nessa cápsula do tempo, assim. Muito mais do que só uma aventura sci-fi, né? A Máquina do Tempo, ela é uma crítica social à ideia de que a tecnologia e o progresso tecnológico só vai trazer benefícios e tornar o ser humano melhor. Então ele vai conseguir fazer essa viagem, né? Ele vai para o futuro, um futuro super longínquo, em que a gente vai encontrar duas raças que aparentemente derivaram da humana, né? Os Eloi e os Morlock. E isso é uma crítica, né, social muito grande, né? É como se a estratificação social, né, a diferença, a desigualdade social ao longo dos anos tenha transformado aí a humanidade de uma cisão tão profunda que transformou em duas espécies diferentes. Então ele consegue fazer essa viagem, ele vai para esse futuro, a gente vai acompanhando aí o viajante no tempo, e aí ele chega, né, nessa realidade muito no futuro, não lembro quantos anos, mas é uma coisa surreal, vou deixar aqui na edição em algum lugar. E aí chegando lá ele vai encontrar, né, o que o ser humano se tornou depois de tantos anos, né, se transformou em duas raças. E é uma crítica social muito grande, a desigualdade social, né, é muito doido, porque toda essa tecnologia e todo esse avanço, ao invés de fazer bem pro ser humano, né, e ele transformar em algo mais evoluído, fez exatamente o contrário, né, fez com que a gente regredisse em uma versão mais primitiva da gente, ao invés de uma progressão, houve uma regressão. E os Morlock, né, uma crítica aí clara, aí, né, a estratificação social, que a coisa foi tão, com os anos, né, foi tão diferente o tratamento entre os dois, que ele os Morlocks vivem debaixo da terra, viraram monstros, né, nem tem muito nem se parecem muito com se um dia foram humanos, né. Eu peguei sem saber a importância, é tão bom quando acontece esses sustos com a gente, né, que a gente pega um livro assim, nossa, que legal, pioneiro na ficção científica, vamos ver. E depois que eu terminei, eu fiquei, meu Deus, principalmente com o final. Lembrando que não tem spoilers, fica tranquila. Mas o final é uma abstração muito grande de futuro pra época, gente, 1895. Eu fiquei boquiaberta. É um livro sensacional. Se você é fã de ficção científica, distopia, com certeza é uma ótima pedida. Tem que ler, sabe? Vale muito a pena. A próxima obra aqui é Nós, do Yevgeny Zamyatin. Não sei se é assim que se fala, mas se não for, é assim que vai ser a partir de agora. Nessa obra aqui, nós somos uma sociedade distópica, né? Em que as pessoas não têm mais nome, as pessoas agora são chamadas por códigos, por número, né? E o protagonista dessa história é o D503, que é o protagonista. Ele é um virgão engraçado, sabe, gente? A narrativa desse russo fala uma forma muito matemática, umas metáforas muito diferentes. Gente, foi uma delícia ler esse livro. Eu achei muito diferente a forma de descrever até
a divisão de como são os capítulos, meio que por pensamentos, umas coisas, tudo muito lógico, as palavras usadas, sempre aquela coisa guiada pela razão, a perfeição, a matemática. É isso que essa sociedade nova prega, né? Nessa sociedade, as pessoas são números, são perfeitas, não tem necessidade de esconder nada do Estado, tanto é que as casas são feitas todas de vidro, porque por que você quer esconder alguma coisa, né? As pessoas levam condutas, todas as pessoas têm condutas exemplares. Não há necessidade de fazer nada escondido, porque tudo é matemático, tudo se encaixa. A gente não precisa mais viver numa era em que suja e ridícula que as coisas não são explicáveis ou podem seguir uma lógica matemática. Então aí, nesse contexto aí dessa sociedade em que as pessoas não estão com força, não estão obedecendo essas leis com força e imposição do Estado. Então, dentro dessa sociedade, né, que as pessoas, né, acreditam aí estar vivendo nesse estado totalitário em que eles realmente encontraram a felicidade e a pureza das coisas, porque a emoção humana, o exagero, tudo isso, né, isso aí, eu fazendo aí um pouquinho dessa sinopse, já dá para perceber que já dá para lembrar de distopias aí muito famosas que beberam aí provavelmente da influência de Nós. E Nós é um livro de 1924. Lembrando que até agora e as próximas distopias que eu vou falar como em ordem cronológica, é claro que a gente vai perceber uma descrição extremamente machista das personagens femininas, que não tem nenhum protagonismo. E a maioria das obras que eu vou citar aqui, menos a última, na verdade, né? É claro que me incomodou as figuras femininas, né? Os papéis femininos não tem muito protagonismo, né? Principalmente no Nós foi algo que me incomodou bastante, porque essa aí 330 e as mulheres em geral são personagens bem insossos, assim, mas é claro, né? Um retrato da história do tempo, enfim, né? Não dá pra ser anacrônico, né? Então, o D503, que ele é o protagonista dessa história, ele conhece uma mulher, e 330, e aí tudo pode mudar, não vou dar mais spoilers aí do que pode acontecer. O final é algo, assim, muito emocionante. Eu não cheguei a chorar, porque eu nunca chorei com nada humano em livro, só de animais, só... Mas, nossa, foi muito, muito, muito forte pra mim o final mesmo. Eu gostei muito. Vale muito a pena pela importância histórica da obra, vale muito a pena pela história. É uma leitura muito gostosa, muito diferente de ler, um estilo aí de descrição matemática muito doido. Eu tenho 2 edições. Eu tenho a edição da Aleph, que é essa daqui, e eu tenho a edição do Clube de Literatura Clássica. Nessa edição da Aleph, tem no final uma carta que o Zamiatin escreve pro Stalin. Gente, é muito tem que ler, gente, isso aqui é muito bom. Nessa carta, ele vai pedir pro Stalin para poder sair da União Soviética. E ele tem uma frase emblemática, muito bonita, que ele fala que para um escritor, né, que está condenado a não escrever, é como uma pena de morte. Vou deixar aqui a frase certinha depois na edição, que eu não lembro, mas a carta, gente, ele é muito tirão. Eu fiquei muito chocada, que coragem, assim, né? E eu não sei como, depois eu pesquisei, né, depois de ler essa carta, e ele conseguiu, o Stalin realmente concedeu o que ele tá pedindo, que era pra ele ser exilado, né? Como eu não sei, porque eu achei muito, muito ousado. Então, eu gostei muito dessa edição também. Ah, e quando eu li com meu namorado e a gente cotejou, né? A gente fez lendo. Às vezes a gente lia ele lia nesse e do Clube de Literatura Clássica. Enfim, encontrei um probleminha de diagramação que eu falo em outro vídeo aqui, vou deixar aqui a tagzinha. Se você não viu ainda, né? Falando sobre as edições do Clube Clássica. Mas já passou, viu, gente? Eles já me mandaram uma outra corrigida e tá tudo certo. Mas foi muito legal essa experiência, né, de cotejar. Então, a tradução dessa daqui, da edição da Aleph, eu achei uma edição, uma tradução mais atual, né, não é tão fidedigna assim. Então, se você gosta de traduções mais, não vou dizer mais fáceis, né, talvez mais aproximadas com o vocabulário atual, né,
a edição da Aleph e a edição do Clube de Literatura Clássica, embora ela seja mais fiel e um pouco mais difícil, né? Ela tem bastante nota, então, caso você não entenda, muita nota explicativa, muito mais do que aqui. Então, depende do que você gosta. Eu vou deixar aqui linkado o link na Amazon para vocês comprarem esses livros aqui que eu tô falando. Se você tiver interesse de comprar um desses livros aqui que tá na descrição aqui embaixo, ajuda muito o canal eu continuar trazendo conteúdo aqui. Se você não tem interesse, então pelo menos deixa o like, não deixou ainda, ajuda bastante, né? Se inscreve no canal, que é muito importante para continuar trazendo conteúdo aqui. Vamos voltar. Agora vamos pro próximo, que é nada mais nada menos que o meu livro favorito da vida, gente. Esse 5 estrelas favoritado. O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu não tenho nenhuma edição dele ainda, porque, gente, eu não achei uma edição bonita o suficiente. Tem uma edição cinza do Admirável Mundo Novo, eu nem sei que editora que é, e eu não achei ela bonita o suficiente. Eu queria, porque a gente é um livro, assim, que eu amo de paixão, eu queria ter uma outra edição maravilhosa. Eu não tenho, eu ainda não comprei, porque aquela cinza não me agradou ainda. E eu quero fazer a releitura e vou trazer a resenha aqui pro canal. Ele é um livro de 1932, né? Vamos seguindo aí esse embalo de sociedades perfeitas, sociedades totalitárias que buscam a alegria do povo, né? Esse livro aí, né, tão emblemático aí, que tem 2 músicas aí, se você nunca reparou, O Admirável Mundo Novo, né, da Peach. Admirável Chip Novo, perdão, né? Que, né, uma referência clara. Tem também o Admirável Gado Novo, de gêneros tão diferentes, né? Foi isso que me... Isso eu li há muito tempo, essa obra, né? Mas foi exatamente eu perceber as músicas e falar, gente, que livro é esse que influenciou a nossa música, assim, a esse ponto de 2 gêneros tão diferentes trazerem isso e, né, como ela é tão famosa e por quê, e eu escolhi ler. E assim, se você gosta de ficção científica, se você gosta de distopia, não tem como passar batido do Admirável Mundo Novo. É um livro excelente. Aqui nessa distopia vai ser mais um controle das emoções, né? Os seres humanos não fazem mais sexo, não há necessidade disso, né? Então, já que a gente tá falando de controle de emoções, né? Tem coisa que envolve mais emoção do que um relacionamento e sexo, né? Enquanto no nós a gente tem o sexo, eu cheguei, não comentei sobre isso, mas o nós eles marcam hora e parceira, eles podem ter qualquer parceira e dentro dessa sociedade você vai e imprime um recibo e tem que pegar um ticket, um negócio assim de papel e você vai lá e é algo assim extremamente limpo, higiênico, prático, necessário, ok, acabou, beleza, tchau. Bem engraçado. E já no Admirável Mundo Novo não há necessidade disso porque os seres humanos, eles são feitos em proveta, né? O livro começa com um professor apresentando aí a fábrica de bebês e explicando essa formação de castas para os alunos, né? E a gente tem os alfas, os betas, as pessoas já nascem e são nutridas ali nessa produção, uma coisa bem de linha de produção, né? Bem uma coisa de linha de produção mesmo. E os seres humanos já nascem já predestinados a fazer parte daquela casta, né? Os alfa vão receber mais nutrientes, vão ser mais fortes, né? Os betas, quem for ficar para o trabalho, são menores e tal. Bem bizarro. Gente, é tão atual as reflexões que trazem esse livro, assim, é bizarro. Como eu falei que aqui, né, é importante o controle das emoções, eles têm uma droga lá para serem felizes o tempo todo, né? Então aqui a gente não vai ter um estado totalitário que reprime, que tem violência, não, pelo contrário, o estado quer te ver feliz e inclusive se você sempre tomar, eles sempre falam isso durante o livro, você já tomou o Soma hoje? Que é essa droga, né, que chama Soma, e aí se você toma essa droga, tudo fica feliz, tá sempre feliz. Tá sentindo alguma proximidade com o universo que a gente vive hoje aí de rede social, que tá todo mundo sempre feliz, em vidas perfeitas, instagramáveis, aesthetic, com cenários maravilhosos. Então, assim, vale muito a pena. É muito atual, gente, esse livro é de 1932. É extremamente atual. É um dos meus livros favoritos. Eu poderia fazer, vou fazer um vídeo depois, vou fazer uma releitura, porque melhor eu parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Mas esse livro é sensacional, vale muito a leitura se você gosta de ficção científica ou quer conhecer mesmo, né? Um ótimo pontapé. Para mim, é um excelente exemplo de livro que, como a ficção científica pode trabalhar a empatia e
e criticar a sociedade, né? E trazer como que a ficção especulativa pode trazer conceitos que vão te deixar aí pensando por muito, muito tempo mesmo. Vamos agora para 1955, fazer uma viagem bem louca no tempo, com O Fim na Eternidade, do Isaac Asimov. Gente, olha essa edição tá em promoção. Essa edição está em promoção na Amazon, então clica no meu link e me ajuda e compra. Olha isso, que coisa mais linda. É muito maravilhosa. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer o trabalho do técnico Andrew Arlan, que trabalha para a Eternidade. A Eternidade é uma organização governamental que controla o tempo. É muito, gente, o que se passava na cabeça desse homem? Eu acho que a pessoa tem que gostar um pouquinho já de ficção científica, ter uma subjetividade aí, porque essa história aí é um patamar de viagem bem grande, assim. Mas eu amei demais. Então, essa organização, a Eternidade, ela tem os agentes, é uma organização super organizada. Muito bom, Mariana, uma organização super organizada. Então, né, para que serve essa organização, né? Eles controlam o tempo em busca de evitar que a humanidade que tenha algum colapso, que ela termine. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa, sei lá, uma guerra nuclear, e aí isso pode sujeitar que a humanidade se exploda e acabe, então os técnicos vão identificar onde foi que tudo começou e vão mudar pequenas coisas, vão fazer essa viagem no tempo e mudar para que não aconteça. Então, é uma organização que evita aí que a humanidade acabe, catástrofes. Aqui a gente não vai ter um sistema totalitário, a gente não vai ter uma coisa brutal, mas a gente vai ter aí um autoritarismo, se eu posso dizer, pela organização. Será que quando a gente não evita a todo custo organizar e evitar o pior ou evitar que as coisas sejam previsíveis, a gente também não perde um pouco do que nos faz humano? Será que a imprevisibilidade das coisas também não é necessário para que a gente aprenda com os erros do passado, da história? Gente, dá para fazer inúmeras reflexões aí com essa obra. Esse Arlan, ele vai, né, conhecer uma mulher e ele vai, já no começo, não é um spoiler, tá? Você já fica sabendo, ele vai querer mudar a eternidade. Ele quer mudar o futuro da humanidade por conta dessa mulher. Romântico? Talvez. Ó, tem até aqui, ó. Por circunstâncias sob o nosso controle, o amanhã será cancelado. Vale muito a pena. E, de novo, né, você chata falando, né? Representação feminina aqui foi algo que mais me incomodou, né? Personagens insossas e superficiais, sabe? Reduzidas à imagem de serem bonitas. Embora, né? Vamos lá, Isaac Asimov, né? Nessa época, 1955, deixa eu ver. É isso mesmo, acertei. 1955 aí, já estávamos aí, já não precisava, já tinha um protagonismo do feminismo aí, não tinha necessidade Asimov de escrever mulheres assim, insossas, não, sem papéis relevantes. Essa é a única coisa de ruim que eu achei nesse livro, assim, porque o resto é magnífico. Vamos agora para 1968 com Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, ou depois do filme Blade Runner, do Philip K. Dick. Tem essa edição aqui da Aleph, maravilhosa, por sinal. Gente, isso aqui foi uma surpresa muito boa ano passado, que acabei dando 5 estrelas e favoritando. Foi a minha primeira experiência com o Philip K. Dick e eu fiquei totalmente apaixonada. Eu acho uma leitura indispensável para quem gosta de ficção científica e distopias. Não tomem em mente o filme. Eu assisti o filme, os defensores do filme vão me matar agora, mas eu particularmente não gostei porque não vou dizer, não tem nada a ver com a obra, mas não é fidedigna, é só uma inspiração mesmo. Então, acho que eu fui assistir com uma expectativa diferente, acabei não gostando do filme, sabe? Eu sei que ele é um marco eu esqueci o nome do movimento de cinema que ele representa, e por conta da estética, a maquiagem, mas eu assisti logo depois de ver o livro, querendo ver alguma coisa do livro, e não vi. Então, não acho que o filme Blade Runner tem a ver, não, porque tem a ver, né? Mas vocês vão encontrar o que tem no livro, que não vão. Aqui nesse livro a gente vai ter uma questão pós-apocalíptica aí, numa realidade
que não existem mais animais, inclusive é um grande símbolo de ostentação você ter um animal, e para as pessoas que não têm animais, as pessoas têm animais elétricos para mostrar, olha, inclusive o protagonista tem até uma ovelha elétrica, né? É muito legal como é construído. O nome do protagonista chama, eu olhei aqui no livro que eu tinha esquecido, era Rick Deckard. Esse cara, o Rick, ele é um caçador de recompensas, ele pega na Terra, ele vai atrás, né, de androides que estão foragidos, né, e essa é a função dele. Então eles viajam em naves, assim, é um negócio bem diferente, bem futurístico, assim, bem legal. E porque eu gostei, gente, você já não sabe mais quem que é androide, quem não é. Então o Isaac Asimov traz nesse livro aqui uma reflexão de que se androides e máquinas também pensam, também se têm sentimentos, até que ponto eles não deveriam ter os mesmos direitos, né? Uma temática recorrente aí nas obras dele. O que nos difere de seres humanos e de máquinas, né? É maravilhoso porque eu fiquei muito confusa. Meu Deus, ela é máquina, ela não é máquina. Eu amei. Para mim foi uma leitura extremamente estimulante, muito gostosa. Adorei essa questão da hipocrisia de ter um animal elétrico para poder fingir, né? E ficar, ninguém sabe que é um animal elétrico ou não. Foi maravilhoso. Eu acho uma leitura essencial para quem gosta de distopias e ficção científica. E vamos para o finalmente aqui, Margaret Atwood, em O Conto da Aia, o primeiro livro de 1985 e esse segundo aqui de 2018, Os Testamentos, né? Os dois maravilhosos. Esse aqui, deixa eu pegar com uma mão só. Esse aqui, esse vermelho, ele veio assim, né? Com essa lombada vermelha. E esse aqui, o outro testamento, ele tava oxidando, ele era normal. Olha, gente, eu pintei. Eu fiquei tão orgulhosa do resultado. Olha, eu achei que ficou muito bonitinho. Eu olho mostrando o lado errado. Muito bom, Mariana. Olha, ficou bem... Eu pinto com aquarela mesmo. Eu vou mostrar pra vocês ainda como faz. Quando a página começa a amarelar e você quer trazer uma cor diferente, claro que eu pintei verde, né? Você pode usar a cor que você quiser. Dá uma renovada no livro, né? Combinou tanto. Essa versão aqui é exclusiva. Gente, tem a Mel, que é a cachorra do meu namorado. E olha aqui o que ela fez, gente. As últimas páginas, quando eu tava lendo, eu tive que ver, eu tive que ver um PDF depois, porque as últimas são todas rasgadas. E é bem na cena final e tal, enfim, né? Pausa aqui pra... Voltando pro vídeo. Nós vamos lá de Mais Sociedade Distópica. Esse aqui tem série na HBO, acredito que muita gente conhece já. Aqui a gente vai acompanhar a Offred, que é uma mulher de 33 anos, né? Que acompanha aí quando acontece esse golpe de Estado e os Estados Unidos, ou parte dos Estados Unidos, transforma na República de Gilead. Também não sei se assim se fala, mas se não for, é assim que vai ser nesse vídeo. Nessa República de Gilead, é uma sociedade extremamente estratificada, né? Uma sociedade de castas, extremamente machistas, em que a gente vai ter, né, os homens que vão ser, né, os comandantes, que são os chefes de famílias, que é geralmente quem tem dinheiro, tem os guardas, tem os olhos, para as mulheres a gente tem as aias, as tias, as martas, enfim, é uma grande bizarrice. Se você viu a série, você sabe a bizarrice que as aias, elas são responsáveis pela reprodução, que esse universo pós-apocalíptico tá vivendo uma crise de fecundidade em que poucas mulheres conseguem ter filhos devido à radiação e tudo mais. Gente, o negócio é extremamente verossímil, assim, quando esse rolê do Trump aí, tem coisa que parece tanto que de uma hora para outra os Estados Unidos, ou até o Brasil mesmo, vai virar uma Gilead na vida, extremistas religiosos, é assustadoramente atual, assim, né, a crítica da Margaret Atwood. 2019 vem Os Testamentos, que esse aqui saiu série há pouco tempo na Netflix, hein, gente? Tá fazendo sucesso, eu nem cheguei a ver ainda, mas esse livro vale muito a pena, porque é bem diferente. Aqui tem uma narrativa mais dinâmica, mais rápida, sabe? A gente vai ver o ponto de vista de 3 mulheres, né? Que são uma tia ou uma Marta?
Enfim, foi a mulher que cunhou tudo, e a gente vai entender por que foi criado esse sistema de estratificação. Uma outra menina que. Uma outra menina que nasceu na República de Gilead, que nunca viveu o mundo antes, então ela não sabe como que as coisas eram antes. E uma outra menina que vive aí no Canadá, né, e critica e tem ideia como isso é bizarro e vive numa sociedade que não tá sob esse domínio aí, que não tá nessa sociedade totalitária, né? E ela é completamente contra, e ela, né, participa até de passeatas querendo que termine, né? Que libertem as mulheres de Gilead e tudo mais. O começo bem descritivo, mas mais ou menos do meio pro final a coisa vai acelerando, tem bastante ação, assim. Imagino que a série deve estar muito boa também, né? Que é baseada no livro. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui, tá vendo? É um livro médiozinho assim, mas passa rapidinho, porque é realmente eletrizante o final e bem diferente do primeiro. Aqui esse dinamismo da narrativa, de ficar passando entre as mulheres, assim, vai trazendo um dinamismo muito doido, assim, frenético. E o final é doido, 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 gente. Ah, Mariana, mas precisa ler a ordem? Não precisa, porque se você ler só os testamentos ou começar com os testamentos, mas você lê o conto da Aya e depois os testamentos, eu acho que vale mais a pena. Então, muito obrigada pra você que ficou até aqui do vídeo. Eu tô vindo do futuro, diretamente da edição, porque eu esqueci de despedir, mas não seja por isso. Tô aqui pra agradecer aqui você ter ficado até aqui. Não esquece de comentar qual que é a distopia que você mais gosta, que você acha que ficou faltando aqui, se tem alguma indicação. Ficção científica, distopia é uma coisa que com certeza vai ter muito aqui no canal, então se inscreve, né, pra poder saber de mais vídeos, né, ativa o sininho, curte todo aquele pacote, tá bom? Bom fim de semana pra vocês. Tchau!